No abismo, pessoal, o que é o abismo? O abismo basicamente é uma prisão, né, para espíritos inferiores, para criminosos cósmicos, né? E lá é feita a justiça divina, digamos assim, é onde se colhe o que foi plantado, certo? É o sofrimento. E nesse ambiente existe também amparadores, tá? Que basicamente são anjos celestiais que ficam naquelas regiões. Porque o céu tá vazio, né, pessoal? Os anjos, os arcanjos, essas energias superiores, a gente fala sobre anjo, arcanjo é para trazer um entendimento maior, mas são seres de uma superioridade moral elevadíssima que cuidam e amparam, de certa maneira, desses espíritos que estão lá sofrendo, que estão há muito tempo no erro, né? Nos caminhos tortos, né? Na maldade pura. E assim, existe lá uma cidade celestial com uma grande muralha, né? E existem vários seres elevadíssimos, né? E nesse relato que eu estava lendo de um livro, depois eu vou deixar aqui embaixo na descrição, que é o livro do Ranieri, né? Que ele é intuído pelo espírito... Intuído não, que ele é dirigido pelo espírito André Luiz, orientado pelo espírito André Luiz, né? Eles chegam nessa região celestial que tem lá embaixo, né? Que é uma contraparte do abismo. E existe um anjo chamado Atafon, tá? E o Atafon recebe eles, e nessa jornada o Atafon ia acompanhar Ranieri, juntamente com o Orcus, que é um mentor do Ranieri, para continuar descendo ali, né, na geografia umbralina, né, na geografia abismal, do abismo, tá? Então esse anjo, ele tinha assim uma perfeição no rosto dele, assim, angelical realmente, né, como é um ser evoluidíssimo, né? Ele tinha perfeições no rosto, linhas, assim, de uma beleza descomunal, né? Que o ser humano não consegue compreender. E o que foi dito para Ranieri, né? Que a última vez que teve um humano encarnado desbravando o abismo foi Dante. Alguém já ouviu falar sobre Dante? Né? E Dante escreveu, era um escritor, era um filósofo, era um artista. Foi ele que teve esse último contato. Claro que desse tempo para cá pode ter tido mais pessoas que desceram lá para fazer esse tipo de contato e trazer informações para nós, né? Mas Dante foi o último nesse relato aqui do livro, tá? Só que os padres da época, né, o eclesiástico, né, o cristianismo, ele deturpou, distorceu e trouxe muitas inverdades a respeito do que Dante falou, né? Se adaptaram para a época, né? Mais para frente ele fala que Dante teve que retornar após desbravar ali um terço do abismo, porque a humanidade não estava pronta para receber todas essas informações. E um relato muito interessante que eu trouxe para vocês é o seguinte: existe um vento lá que bate no abismo de tempo em tempo, tá? Se chama Theon ou Theon, a pronúncia não sei a correta. E ele bate, esse vento gélido, sempre nas mesmas horas, tá? E esse vento, quando bate, após ele bater, aí desce alguns espíritos de superioridade moral elevada para dar um amparo para esses espíritos que estão lá em sofrimento total, né? E o que acontece? É o único contato que esses espíritos sofredores têm com o tempo, né? Porque daí eles sabem a hora que bate o vento, depois vem um acalento, vem um certo alívio, e é o único contato que eles têm, porque uma das maiores provas do espírito em sofrimento lá é não saber que horas são. Então esse vento é o único, digamos assim, temporizador que eles têm lá para se localizar no espaço-tempo, tá? Então essa a incapacidade de medir o tempo é uma das provas mais dolorosas, que dá essa sensação de eternidade na dor, né? Que produz essa angústia, que desperta revolta contra Deus também. Então eles foram descendo cada vez mais no abismo, né? E sempre amparados por Atafon, né? Em um silêncio muito profundo, cessando o barulho exterior do ambiente, da geografia abismal, você pode ouvir a si mesmo. Então, às vezes, você está lá desviado no mal e um silêncio toma conta do ambiente, e a única voz que você escuta é a tua consciência de tudo aquele mal que você fez, e isso te consome. Então, é um momento de autorreflexão profunda, né? Para que esses espíritos possam despertar para uma consciência elevada e sair daquela condição. Isso é uma benevolência divina também, tá?
E eles chegaram próximos de uma cidade que, segundo o relato, tinha assim um certo tipo de arquitetura um pouco artística, assim, contemporânea, um pouquinho, apesar de ser bem feia, tinha um pouco de beleza naquela arquitetura, né? E lá viviam espíritos, artistas, escritores, engenheiros, homens comuns, que a única coisa que ligava eles naquele ambiente era o mal, né? Então eles tinham uma sintonia com pensamentos parecidos que ligavam eles àquela cidade, né? Então assim, no pórtico da cidade estava escrito assim: não amamos a Deus, o nosso mestre é o dragão, tá? Então eles querem demonstrar esse desprezo que eles têm por Deus, né? Porque para eles Deus é um ser que colocou eles naquela prisão e eles não admitem que foram as próprias escolhas deles, né, que fizeram eles se adensarem cada vez mais vibratoriamente e descerem no abismo, né? Diferente do que está escrito em Dante está escrito no pórtico, assim, vós que entrais, abandoneis toda a esperança. Né? Não está escrito isso lá nessa cidade, pelo menos nessa, né? Lá está escrito: não amamos a Deus, o nosso mestre é o dragão, né? Querendo demonstrar esse desprezo que eles têm por Deus, né? Então, assim, existe muito esse embrutecimento da criatura espiritual que faz ela perder essa característica de homem, né? E que é uma conquista superior à nossa característica de homem, né? E a animalidade é a característica do espírito que desce, que estaciona, que está em evolução ou que está em evolução. Então, assim, quanto mais embrutecimento a criatura tem, mais pode levar ela a perder as características de homem, que é uma característica, uma conquista superior do espírito, né, que sobe. E a animalidade é a característica do espírito que desce, estaciona ou que está em evolução. Lá existem muitos espíritos que, através dessa consciência deturpada que eles têm, que eles vivem na inconsciência, o interior aflora e eles acabam se tornando como animais, né, grotescos, assim, em partes humanas e partes animais, né? Então a animalidade, o embrutecimento faz com que eles assumam formas horrendas lá no abismo, né? Então, assim, se a humanidade soubesse o que tem lá embaixo, com certeza ela mudaria vários aspectos da sua conduta para evoluir, né? Então, assim, não há eternidade no mal. Deus não fez o inferno eterno. Quem cria isso tudo somos nós. A nossa própria maldade interior, ela é externada lá, né? E lá é um reflexo de tudo que acontece aqui, né? Então, aqui é um reflexo, aliás, de tudo que acontece lá. Então, lá tem toda essa maldade sendo emanada vibratoriamente aqui e o ser humano em sintonia propaga essa maldade aqui na Terra, né? Então, assim, o que existe lá? Zonas infernais onde as consciências culpadas se reúnem atraídas por um impulso, uma imposição inexorável da lei da afinidade. Então assim, é a própria consciência que faz as pessoas se atraírem nessa imposição inexorável da lei de afinidade. Então, sob a lei do espírito, a gente aperfeiçoa-se, né? Adquire leveza e sobe. Da mesma maneira, ele pode estacionar no mal, embrutece-se e torna-se pesado e desce. E o responsável por isso é a nossa mente, né? Então isso é um reflexo dos pensamentos, é um reflexo da nossa capacidade mental, porque pensamentos ruins vão atrair correntes lentas quando você abriga pensamentos de baixa vibração, né? Torna você mais pesado e grosseiro. Mas se você tem pensamentos bons, né? Correntes vibratórias mais velozes, né? Trazem leveza para o espírito e aí você pode subir. Ao contrário, você desce, né? Então, assim, daí quando você desce, você estaciona nas trevas, enquanto a Terra, como um útero, né, gigante da nossa Mãe Terra, aos poucos empurra você para a superfície. Essa é a força telúrica, né? Muitos magos negros, espíritos evoluídos para o mal, eles conseguem, através do poder do pensamento, através do poder da mente, controlar essa força telúrica, né? E não reencarnar. Porque para eles não é vantagem reencarnar, né? Para eles evoluíram tanto no mal,
a reencarnação tanto pode representar um retrocesso na evolução do mal deles, tanto quanto eles podem se desviar para a luz, né? Porque aqui em Terra você pode despertar para uma consciência elevada e elevar teus pensamentos, fazer uma reforma íntima, quitar teus débitos e evoluir. E isso eles não querem, né? Porque eles evoluíram para o mal. Então, Atafon e Ranieri e Orcus continuam nessa descida, né? Sempre amparado ali pelo anjo Atafon, né? E o Atafon, na sua imensa humildade, ele tem uma luminosidade da sua elevação moral assim gigantesca. E ele ofusca essa luz, ele dá uma apagada nessa luz. Por quê? Porque se ele liberasse toda a luz que ele tem, os espíritos que estão lá embaixo, eles iam queimar, né? Então esses espíritos amparadores de extrema elevação moral, eles reduzem, adensam um pouco a luz deles para não queimar esses espíritos que estão lá. É que nem Deus, né? Deus, ele se oculta no infinito e não fica exibindo escandalosamente ali o seu poder, a sua força. Ele está lá no cosmos, diluído no cosmos, e não fica mostrando todo o poder dele. Humildade é lei, né, pessoal? Humildade, quanto mais evolução você adquire, mais humildade você tem. E assim, Ranieri chegou num ambiente ali com Atafon e Orcus que tinha um monte de criminosos acorrentados. E junto deles tinha um anão que tinha um olho só na testa, uma roupa de couro assim, mais antiga, mais medieval, e carregava um molho de chaves grandão. Assim, provavelmente ele era um que abria as portas de alguns cativeiros lá no abismo, né? E ao ver esses criminosos, alguns sem partes dos braços, com um cheiro fétido de putrefação, de podridão, tinha milhares de espíritos assim, né, acorrentados. Ranieri chorou, né? Ranieri é um espírito que está vivo em desdobramento, é um encarnado em desdobramento. Ele chorou ao ver essa cena, né? Por empatia com esses espíritos criminosos que estavam ali. E o anão olhou estranho para ele e falou: se você tivesse vindo sozinho, o seu choro na superfície, que é prova de amor e sublimidade, né? De sublime amor, aqui seria motivo para você ser acorrentados com eles. E aí ele entendeu que as únicas duas credenciais que autorizam os espíritos a andar naquelas regiões é a extrema elevação moral dos espíritos superiores, ou você é um criminoso cósmico embrutecido no mal, onde você estaria ali acorrentado em sofrimento. Então só existe duas formas de você se credenciar e ser autorizado a ir até essas regiões. Ou sendo um espírito de elevada moral, ou você é um criminoso cósmico, um ser embrutecido no mal, onde é adensado vibratoriamente para chegar naquelas regiões e ser preso, ficar preso ali por um tempo determinado até que as tuas faltas sejam recuperadas. E aí, né, você pode ir aos poucos voltando aos degraus da evolução até chegar à encarnação mais uma vez.